Antes da gente começar, só para fechar essa parte inicial de apresentação, né? Essa área de infraestrutura de informação é interessante que vocês tenham uma perspectiva aberta, né? Uma perspectiva de, de tratar aí os sistemas de informação numa perspectiva mais abrangente, que envolve outras disciplinas que não somente a nossa disciplina mais técnica, mais de tecnologia de computação. Né? Esses estudos de infraestruturas, né, particularmente infraestrutura de informação, são estudos que já vêm há muitos e muitos anos, né, e que sofreram influências de trabalhos como esse aqui, que é esse trabalho aqui chamado Networks of Power, né, que trata de um estudo histórico e sociológico da eletrificação nas sociedades ocidentais entre 1880 e 1830. Né? São estudos que visavam compreender como por exemplo, uma rede de eletrificação se formou, como os padrões se estabeleceram, né? Então, uma série de questões que a gente tem hoje em termos de interoperabilidade, por exemplo, surgiram também quando do aparecimento dessas redes de eletrificação, e uma série de conflitos ocorreram, né, até se estabelecer essa infraestrutura que a gente tem hoje. Né? Dentro desses estudos, por exemplo, tem o surgimento do I3E, né? Assim, na sua origem, né? Como uma necessidade aí do ponto de vista de normatização. Só para ficar registrado a importância, né, desse tipo de estudo. E o que se busca com esses estudos aí multidisciplinares é tentar buscar construir teorias que expliquem, né, esses fenômenos de surgimento de infraestruturas e que possam ser aplicadas para novas infraestruturas que possam surgir. Então, é nessa perspectiva aí que a gente está vendo nesse curso aqui. Né? Aqui a gente tem o trabalho do mesmo autor, né, que é a evolução de grandes sistemas tecnológicos. Né? Aí tem um outro livro aí que é geral, não é somente de tecnologia como um todo, que é a construção social de sistemas tecnológicos. Né? Então, a gente vai ter essa perspectiva aí desses sistemas chamados aí sociotécnicos, né? Digamos assim. Né? Então, é importante aí, a gente é do mundo da tecnologia, né? Mas esses aspectos aí sociais, né? Que muitas vezes a gente deixa de lado, eles são muito importantes para que um sistema de software, né, seja bem sucedido e sobreviva, né? Sobreviva, né? Essa é a questão, sobreviva por décadas, né? Então, e a maior prova, né, de que ele foi bem sucedido é ele sobreviver. Né? Então, muitas vezes, muitos desses sistemas não usam o que a gente poderia considerar como sendo a melhor solução, no nosso entendimento, mas é aquela solução que termina sendo a solução adotada e é a solução que sobrevive, e ela, por si só, se torna aí bastante importante. Né? Então, eu vou, né, cadastrar vocês aqui, vou ativar o grupo, né, que não está aparecendo aqui, e aí as referências aí que forem, se vocês precisarem ler, vocês vão conseguir acessar com mais facilidade. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui, vou parar o compartilhamento e vamos ao que vai nos interessar mesmo, que é o a nossa apresentação. Deixa eu só compartilhar agora a tela. Chegou direitinho aí para vocês? Deixa eu ver aqui.
Bom, então, deixa eu botar aqui. Bom, pessoal, então, a gente hoje vai fazer a introdução a esse tema, né? Infraestrutura de informação. E nós vamos começar a aula hoje, né? Vendo primeiro o que é infraestrutura, vamos ver alguns exemplos, infraestrutura no sentido amplo, e depois nós vamos entrar mais especificamente aqui no nosso tema, que são as infraestruturas de informação. Tá? Vamos aí desde o que é, nomenclaturas, alguns exemplos, aí vamos aí mudar a perspectiva de que quando é uma infraestrutura, né? Quais as dimensões dessa infraestrutura, aí as infraestruturas de informação elas estão intrinsecamente relacionadas ao que a gente chama de globalização, ao deslocamento, né, de certas práticas de trabalho de um local, de uma perspectiva local para uma perspectiva global. A gente vai buscar explicar isso aí para vocês. Vamos ver alguns aspectos-chave aí desse conceito e depois vamos fazer uma conexão com a engenharia de software no sentido aí de como é que esse tipo de sistema é visto aí numa perspectiva de engenharia de software mais tradicional. Né? Porque o que a gente vai apresentar aqui é de uma comunidade aí bem diversificada, assim, que envolve profissionais da área de tecnologia, mas também profissionais da área de antropologia, de sociologia e de história. Então, o que é uma infraestrutura, né? Então, infraestrutura, se a gente for pegar no dicionário, né, é um suporte geralmente escondido ou invisível, né, que é base indispensável à edificação ou à manutenção ou ao funcionamento de uma estrutura concreta ou abstrata, visível ou percebida racionalmente. Então a gente aí já tem algumas características aí da infraestrutura. Ela, em geral, ela não é tão perceptível, tá certo? Ou ela está invisibilizada, ou ela vai ser pouco perceptível. E ela é base, ou seja, é um suporte sobre o qual eu vou construir outras infraestruturas que, por sua vez, vão dar suporte a outras práticas de trabalho, etc., de modo a uma sociedade aí poder funcionar, tá certo? Então, quando a gente fala é um suporte escondido ou invisível, infraestrutura, por exemplo, você abrir a torneira da pia de manhã cedo para escovar seus dentes e a água sair. Aquilo se naturaliza e fica invisível. Você só percebe, de fato, a importância daquilo ali. Muitas vezes a gente só se dá conta disso quando ele falta, né? Então é nesse sentido aí que se coloca. É algo que está tão presente, né? Que ele se torna como, né, o ar que a gente respira, que ele se torna aí invisível. Né? Uma outra definição aí a gente tem que infraestruturas são estruturas físicas e organizacionais básicas necessárias para a operação de uma sociedade ou organização, ou serviços e instalações indispensáveis para uma economia funcional. Então, a gente tem essa perspectiva aí de infraestrutura. Ela pode ser tanto uma estrutura física como uma estrutura mais abstrata, né? E ela é necessária para a operação da sociedade ou a operação de uma organização, de uma empresa, né? Então, essas estruturas elas podem ser locais, ou elas podem ser globais, regionais, né? E elas vão dar suporte a uma sociedade, a organização dessa sociedade, as práticas, o modo como nós vivemos, etc. Né?
A gente tem também uma outra definição para infraestrutura como sendo vasto conjunto de equipamentos coletivos necessários a atividades humanas, abrangendo também entidades mais abstratas, como protocolos, tanto humanos quanto computacionais, padrões e memória, quer relacionado à tecnologia da informação ou não. Tá? Então, aí a gente pode perceber também, quando a gente observa as infraestruturas, que as infraestruturas são construídas umas sobre as outras, umas que elas muitas vezes, em geral, vão ser altamente interdependentes, né? Então, por exemplo, o fornecimento de água depende do fornecimento de energia elétrica, por conta de bombas, por conta que, por sua vez, depende também de fornecimento de água, para que as pessoas que operam isso aí também possam. Então, você muitas vezes a gente observa essas interdependências aí e muitas vezes, em geral, de natureza bastante complexa. Então, a gente vai poder observar aqui, mostrar alguns exemplos de infraestrutura e, à medida que a gente vai falando, a gente já vai buscando a introduzir o que é que tem por trás disso, né? Então, a gente tem, pensando assim mais fisicamente, né? A gente tem prédios, as redes viárias, né? Ou seja, as ruas, as rodovias, as passarelas, né? As pontes, as estradas, os túneis, as linhas de trem, os metrôs, canais, portos, aeroportos, aerovias, né? Todos esses elementos aí, a gente, né? É uma infraestrutura, né? Então, como a gente vê nessa imagem aqui, né? A gente tem as ruas, a gente tem o porto, a gente tem em algum lugar que tem um aeroporto, a gente tem a usina que vai gerar energia. Aí observa o seguinte, que essa infraestrutura aí baseada em prédios, as redes, né, que elas estabelecem aí um espaço. Então, no momento em que eu tenho esses lugares aí, ou seja, o aeroporto, o porto, prédios onde as pessoas trabalham, locais onde as pessoas moram, onde as pessoas fazem lazer, né? Essas, esses locais aí são conectados a partir dessas redes viárias. E essas redes, essa infraestrutura aí de redes viárias e os próprios prédios, tudo estabelecem um espaço de interação. Então, no momento em que você abre uma avenida, por exemplo, num lugar que não tinha essa avenida, era só uma área, a partir daí, você fomenta o surgimento, por exemplo, de casas, moradias, né, de prédios comerciais, porque você estabelece ali um espaço a partir do qual as pessoas vão interagir. Então, essa é uma característica que a gente consegue ver de forma bastante visível numa infraestrutura física, como são as redes viárias, numa cidade, por exemplo, ou num país. Mas a gente vai poder observar isso em infraestruturas de natureza mais abstrata também, esse aparecimento de espaço. E observem que esse espaço é um espaço aberto. Dentro das regras estabelecidas, as pessoas são livres para estabelecer-se às bordas desse espaço aí que é criado. Então, a gente tem esse exemplo aí, né, de infraestruturas, né? Então, se a gente observar agora aqui, isso aqui a gente viu numa escala mais baixa, a gente pegar aqui o mapa da região central de Londres aí, né? Então a gente observa que esse espaço é um espaço bastante intrincado, né? Então é um espaço em que o surgimento dele e a evolução dele aí ocorre aí em milhares de anos ou centenas de anos, dependendo da idade aí da cidade,
E depois que ele está estabelecido, não é tão trivial a gente mexer nesse espaço, no sentido de a gente reorganizar esse espaço. A gente tem que trabalhar na forma como ele se encontra aí e tentar se adaptar, e ao mesmo tempo ele também vai se modificando, mas se a gente for retroceder no mapa de Londres mais antigo, a gente vai observar que as principais vias ainda permanecem nos mesmos locais, mesmo algumas centenas de anos depois. Né? E esse espaço, como a gente falou, ele estabelece aí nas bordas dele, você vai poder operar, você vai poder se estabelecer, e ele vai ser usado aí para interconectar todas essas entidades aí numa rede. Né? A gente pode, uma característica também dessas infraestruturas é que ela trabalha em várias escalas. Né? A gente pode ter uma escala mais localizada, uma escala ao nível aí de uma cidade, podemos ter uma escala maior ao nível de um país, mas a gente consegue observar aí um certo padrão de surgimento. E é um padrão, assim, aí a gente já tem aí as vias aí na Europa, né? Então a gente tem um padrão de surgimento daí dessas vias, né? E se a gente for observar historicamente, algumas dessas vias principais aí, elas remontam à época do Império Romano, vias que eram utilizadas aí e que foi sendo continuamente evoluída, né? Outras não, algumas foram evoluindo, foram se modificando, foram persistindo. Isso aí vai gerando uma certa dependência, né? Daquelas decisões que foram tomadas no passado e que vão permanecendo aí no futuro. Né? Um outro exemplo de infraestrutura que a gente tem são as redes elétricas, as redes de comunicação, as redes de armazenamento e distribuição de água, de gás e de coleta e tratamento de esgotos. Né? Se a gente for pensar em termos de uma cidade, né, boa parte dessa infraestrutura que a gente mencionou aí, ela está subterrânea, ela é invisível, ela está embaixo da terra. Né? Mas um fenômeno interessante que ocorre nas infraestruturas é que essas infraestruturas aí mais secundárias, elas já são estabelecidas sobre infraestruturas mais antigas. Então você já aproveita as vias que já estão abertas, né? E abaixo delas você pode estabelecer, ou acima, né? Como a gente faz aqui no Brasil para distribuição de energia elétrica, a gente utiliza a própria via pública para fazer essa distribuição, ou seja, a gente já constrói sobre algo que já está instalado anteriormente, que na nomenclatura aqui de infraestrutura de informação a gente chama de base instalada. Ou seja, uma infraestrutura é construída sobre uma base que já está instalada. Então, aí a gente tem água potável, né? Tem comunicação, tem esgoto, tem gás natural, redes elétricas, né? E, novamente, essas infraestruturas aí estabelecem um espaço de interação, porque no momento que eu tenho energia elétrica chegando, eu posso, então, desenvolver algum tipo de atividade, seja doméstica, seja industrial, comercial, a partir dessa disponibilidade eu vou me conectar nas bordas dessa infraestrutura para poder operar. Então, eu tenho essa característica aí. Assim como uma rede de dados, né, também vai me permitir fomentar ali algum tipo de atividade em função desse espaço que é criado com a construção da infraestrutura. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que as infraestruturas elas estabelecem um espaço. Né? E novamente, a gente pode pensar essas infraestruturas, as redes que elas estabelecem, como sendo redes de múltiplas escalas, livres de escala. Então, eu tenho aqui, só para ilustrar para vocês, a rede de transmissão de alta energia na Europa. Tá certo? Então, essa rede ela existe tanto no âmbito
né, de um país ou de uma região metropolitana, como ela vai existir no âmbito aí de toda a comunidade europeia aí. E ela segue também a construção sobre outras infraestruturas. Muitas vezes elas vão seguir leitos de rodovias ou vão estar próximas, né, porque facilita a manutenção. Aqui a gente tem são voos, tá certo? Então a gente observa que existe um certo uma infraestrutura aérea, né, de voos, né, também estabelece um espaço de interação, né, e estabelece também aí existem características nesse tipo de infraestrutura que é o surgimento de hubs, tá? Ou seja, você termina tendo pontos focais ali mais importantes. Né? A energia elétrica também, isso aí pode ser observado. Aqui a distribuição de gás. Então, a gente observa que esse surgimento e esse crescimento dessas redes de distribuição ocorre ao longo de décadas, tá? E ela vai se construindo também sobre outras infraestruturas e, novamente, estabelece um espaço também próprio aí, nas bordas das quais eu vou poder me conectar. Então, todas essas infraestruturas têm essas características. Se vocês observarem, ela tem uma aparência bastante orgânica, né? No sentido de que seu crescimento não é algo que não é um projeto, vamos pensar assim, que você consegue planejar inteiramente desde o seu início. Então, é importante a gente ter essa perspectiva, né? Não é algo que eu vou ter o controle, como a gente diz, do espaço do projeto, onde eu vou planejar todas as minúcias para saber exatamente o que vai acontecer. Eu não tenho esse controle, tá? Mesmo porque esse processo evolutivo aí, ele pode durar décadas com o aparecimento de vários contextos diferentes, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista tecnológico. Bom, outro exemplo de infraestrutura são os meios de transporte e de distribuição de pessoas e mercadorias. Né? E aí, quando essas infraestruturas surgem, né, a gente mencionou na definição anterior que existem protocolos. Existem protocolos que são protocolos humanos, né? Por exemplo, se a gente tem aqui essa via de trânsito aqui, existe uma série existe todo um código de conduta, né? Que estabelece um protocolo de como eu, que estou guiando um carro, eu, como pedestre, devo me comportar. Quando o sinal abre, quando o sinal fecha, uma faixa de pedestres, né? E, novamente, a gente tem aí o compartilhamento, a gente vai ter aí esses meios de transporte vão estar, essas infraestruturas aí vão estar apoiadas sobre a infraestrutura anterior que a gente mencionou, que são essas vias públicas aí, essas redes viárias. Né? A partir daí, eu vou poder, por exemplo, pensar em termos de um transporte profissional, um comércio para transporte de pessoas ou para transporte de mercadorias. Né? Então, toda essa redes de logística, né, podem ser, essas infraestruturas aí podem ser ancoradas aí sobre, por exemplo, essas infraestruturas anteriores. Pensando aí, como eu falei aí da logística, né, eu vou ter aí uma série de sistemas heterogêneos, ou de redes heterogêneas, por exemplo, eu transporto mercadorias em navios, via aérea, via terrestre. Aí na via terrestre eu vou ter caminhões de grande porte, de pequeno porte, eu vou ter transporte aéreo e vou ter transporte de trem. E se a gente for atualizar mais, eu posso ter lá na coisa bem capilar, a pessoa entregar a mercadoria de bicicleta. E ela tem que transitar por todos esses modais aí. Então eu tenho, como é que eu faço para fazer a integração desses sistemas aí que vão ser bem heterogêneos, né? Em termos de capacidade de carga, em termos do modo como eu empacoto as minhas mercadorias, né? Então esse é um problema que existe nas infraestruturas e que não é
uma particularidade, no nosso caso, na área de tecnologia. A questão da interoperabilidade. E aqui a gente tem um tipo de rede, então, um tipo de infraestrutura, talvez a gente muitas vezes nem pense isso como infraestrutura, mas as redes de atenção à saúde no país é uma infraestrutura. As redes de provimento de educação para a população é uma infraestrutura, porque ela dá suporte, né, à sociedade poder funcionar, as pessoas poderem conviver, a economia poder funcionar, a vida cultural poder funcionar, as pessoas poderem viver, depende disso. Se a gente for pensar a rede de atenção à saúde parar de funcionar, a rede de educação parar de funcionar, né, isso aí vai ter impacto, né, para o funcionamento como um todo, assim como tem o transporte, assim como tem a energia elétrica, né, alguns são imediatos, outros não, mas se a gente for pensar o setor da educação, que é esse que estamos aqui agora, né, se esse setor parar de funcionar, né, a sociedade continua funcionando por um tempo, mas em breve vai começar a faltar profissionais nas mais diversas áreas, né? Então, daí para ver como ele é crítico, né, dentro de uma sociedade, assim como a saúde, assim como o provimento da justiça, assim como a regulação, né, ou seja, estabelecer as leis, estabelecer todos os regulamentos, né, assim como a infraestrutura financeira, né, para poder que as atividades possam operar. Aí dá para a gente ter as infraestruturas de cultura, de lazer também. Então, isso aí dá uma ideia de quão complexo são as infraestruturas e que está tudo interrelacionado, né? São interdependentes, né? E aí, por fim, sim, aqui é só a ilustração, aqui são, lá no Reino Unido, cada bolinha dessa aí são instituições de ensino superior, né? Algumas são públicas e outras são privadas, né? Acho que é isso aí que significa. E temos aí, como exemplo de infraestrutura, as supply chains, né? As cadeias de suprimento à produção industrial, provendo aí os mais variados serviços, né? Desde o matéria-prima bruta, né? Que elas vão ser fornecidas para uma fábrica que vai processar isso, elas vão ser distribuídas através de uma infraestrutura de distribuição, isso vai para o varejo que chega para o consumidor final. Não, isso é uma cadeia bastante complexa e isso também é uma infraestrutura bastante importante aí na nossa sociedade. E todas essas infraestruturas aí que a gente menciona, elas estão interrelacionadas, né? Elas têm um relacionamento bastante intrincado e complexo entre elas. Só um instante. Agora vamos aqui ao que nos interessa, né? Que são as infraestruturas de informação. O que é uma infraestrutura de informação? Vou pensar aqui numa definição, né? Compreendem as infraestruturas de informação, né? No plural. Entidades sociotécnicas e serviços digitais de natureza diversa, dispostas pervasivamente em rede, capazes de formar um sistema complexo para apoiar uma atividade ou prática de trabalho. Então, vamos destrinchar aqui, né, essa definição aqui. Quando a gente fala compreende entidades sociotécnicas, né, o que são essas entidades sociotécnicas? Né? Os usuários, obviamente, os desenvolvedores dessa infraestrutura, as comunidades que de alguma forma estão relacionadas com essa infraestrutura, as organizações, todos os aspectos de governança associados, né, a uma infraestrutura. Por exemplo, o que é um órgão de governança, né? Se a gente for pensar no âmbito da web, né, o W3C Consortium é um órgão de governança.
na internet. O IETC é um órgão de governança. Aí temos aqui os dispositivos, os softwares, os padrões, os protocolos, as instalações. São alguns exemplos aí de entidades aí sociotécnicas. Né? E serviços digitais. Então, o que são esses serviços digitais? Né? Então, assim, esse é um aspecto importante. Quando a gente coloca aí infraestrutura de informação, está relacionado à capacidade de abranger o que a gente denomina serviços digitais. Então, esses serviços digitais envolvem a capacidade de oferecer serviços de informação a partir do que a gente chama da convergência digital. Ou seja, a capacidade que eu vou ter de ter um dispositivo digital capaz de comunicar, armazenar e processar múltiplos tipos de informação. É o que a gente chama de convergência de dispositivos. Então, esse é um primeiro aspecto. Né? Então, vamos exemplificar aqui. Então, se a gente for analisar a música, né? Então, esse primeiro passo de convergência digital ocorre aí no início dos anos 80, quando eu tenho a capacidade de pegar músicas que são analógicas e colocar dentro de um CD em formato digital. A partir daí, eu tenho que ter um dispositivo capaz de compreender isso aí e todo o restante da cadeia permanece como se fosse um disco analógico. Ou seja, toda a distribuição ocorre como se fosse de forma analógica, mas essa informação já estava em formato digital. A partir do momento em que eu vou conseguir colocar isso aí em rede, numa rede digital, e eu vou agregando outras informações também digitalizadas, eu vou começando a ter esse processo de convergência. Então, eu vou ter também a TV. Então, a TV, ela faz a convergência digital aí nos anos 2000, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente passa a transmitir a imagem da televisão em formato digital, mas era como se fosse analógico do ponto de vista da sua distribuição. No momento em que eu faço a convergência para uma rede, eu vou colocar o mesmo meio, uma mesma infraestrutura, sendo capaz de oferecer o streaming de música, o streaming de TV. Isso aí é o que a gente chama aí essa convergência de rede. Quando eu remodelo toda a minha forma de prover isso aí e de oferecer isso aí como um serviço ou como através de um modelo de negócio novo, né, que não existia antes, aí eu tenho aí esse processo de convergência da indústria. Porque aí eu vou sair, né, eu não vou ter uma rede própria para poder distribuir minha música, eu não vou ter uma rede independente para distribuir o meu sinal, vamos chamar assim, de TV. Né? Porque se a gente for, a TV hoje ela tem uma antena que transmite, né? Mas no momento em que eu convijo isso tudo para uma rede como a internet, por exemplo, né, eu estou desenvolvendo esse processo aí de convergência, né? E aí eu consigo convergir aí toda uma indústria aí dentro desse processo, utilizando o mesmo meio para fazer essa distribuição. Né? E essa infraestrutura aí, como a gente falou anteriormente, ela também estabelece um espaço, né, de interação. Né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa questão dos serviços digitais. Você poder digitalizar, convergir isso aí em uma rede. Né? Isso aí eu dei esse exemplo da música e da TV, mas isso aí vale para coisas bastante convencionais, como, por exemplo, atividades de serviços bancários. Tá certo? A gente vai comentar um pouquinho no exemplo que a gente vai ver. Então, são serviços de natureza diversa, né? Ou seja, essa rede aí, essa infraestrutura, ela vai agregar entidades heterogêneas
elas vão se integrar nessa rede, numa rede livre de escala, ou seja, que não há entre si um limite para essa rede, ela é aberta, e novas entidades podem se agregar a essa rede, em um processo evolutivo bottom-up. Ou seja, esse tipo de sistema ele surge de baixo para cima. Então, essa natureza diversa significa que o sistema é aberto e ele, né, tem suas regras, mas ele pode crescer e pode se enriquecer de forma bastante livre, tá? Então, essas entidades aí que vão se agregando nessa rede aí, nessa infraestrutura, elas podem possuir, em geral, vão possuir processos próprios da sua própria formação e de sua operação, e elas são autônomas em relação à evolução da rede. Então, se a gente for pensar aí nas ruas de uma cidade, né, o que cada um faz dentro da sua casa, do seu comércio, né, obedecendo às leis, né, obviamente, às vezes não, né, mas a gente tem autonomia para como eu vou operar internamente. Né? Agora, quando eu entro ali naquela infraestrutura que é compartilhada, eu tenho que seguir ali certas regras ali que são estabelecidas. Né? Então, essas entidades aí também elas são livres para ingressar ou se retirar da infraestrutura e têm liberdade também para utilizar seus recursos e serviços ou têm liberdade até mesmo para projetá-los, já que é um sistema aberto, né? Daí eu vou poder trabalhar a sua evolução. Ou seja, não existe necessariamente um monopólio do seu projeto. Ele ocorre de uma forma bastante distribuída. Ok? Então, esses sistemas... Só um instantinho, pessoal. Vem. Eu vou... Vem. Papai está dando aula aqui hoje. Pronto. Tá gravando, viu, mamãe? Bom, então vamos lá. Então, essas entidades aí, sociotécnicas, estão dispostas pervasivamente em rede. Né? Essa articulação pervasiva, ou seja, que se dissemina, né? Ela estabelece o que a gente já falou anteriormente, um espaço de interação sociotécnica. Então, nas bordas dessa infraestrutura, eu vou poder acoplar aí atividades, práticas de trabalho, e isso é a própria formação da infraestrutura. Né? Mas é importante vocês ficarem claros essa noção de que eu estabeleço um espaço a partir do qual eu vou poder interar. E essas interações, elas podem ser de natureza estática ou dinâmica. Por exemplo, essa aula que a gente está aqui, a gente está utilizando um espaço, né, permitido aí pelas redes, né, que você tem uma série de tecnologias, de softwares, de aplicações aí, de infraestrutura sobre as quais a gente está montando. E essa relação que a gente está tendo aqui é uma relação dinâmica. A gente está se reunindo aqui, nesse momento, e depois isso aí vai se dispersar. Mas essas relações poderiam ser de natureza mais permanente. A infraestrutura, esse espaço de interação, vai oferecer um suporte material e imaterial, para que eu possa desenvolver minha prática de trabalho. E a gente também fala que as infraestruturas de informação, elas existe uma perspectiva aí que às vezes a gente não se dá conta da importância dela, e que numa infraestrutura as relações são muito mais importantes do que as entidades per si. Ou seja, se a gente for pegar a internet, por exemplo, o que faz uma coisa ser importante? É a quantidade,
por exemplo, de links que eu tenho apontando para um certo domínio. E o que são esses links apontando para o certo domínio? Se não um conjunto de relações. Isso aí vai dar importância daquele domínio. Ou então um certo software, né, que tem milhões de pessoas aptas e capacitadas a utilizá-lo. Aí ele se torna importante em função disso. Então, quando a gente fala que as infraestruturas emergem das relações entre as entidades sociotécnicas, a gente está, dentre outras coisas, dando importância a isso, né? Porque a gente pode conceber e construir uma infraestrutura, vamos botar aqui entre aspas, mas se ela não tiver entidades que se relacionem com elas de uma forma bastante importante, ela não é uma infraestrutura, efetivamente. Ela é só um software que, se não for utilizado, ou se não tiver uma massa crítica que torne aquilo importante, e se ela efetivamente não suporta as práticas de trabalho, as atividades sociais, numa sociedade, né? Então, ela não é uma infraestrutura, efetivamente. Então, é a partir dessas relações aí que se estabelecem que eu vou ter aí o que a gente chama aí o surgimento ou a emergência de uma infraestrutura. A gente já observa isso aí muitas vezes. Algumas plataformas aí digitais que surgem, né? E que, quando a gente observa, tem uma quantidade enorme de usuários utilizando e ela passa a ser importante, né? Então, não ou seja, a gente pode pensar que ela emergiu, né? A partir de um processo aí, muitas vezes, que a gente nem tem controle e, em algumas circunstâncias, em alguns casos aí, nem as pessoas que as projetaram tiveram ideia de que tomariam aquele rumo, né? E são essas relações aí, esse uso aí que vai, essas relações aí, e quão importante elas vão ser que elas, dentre outras coisas, estabelecem as próprias regras de uso aí dessas infraestruturas. Então, compreende entidades sociotécnicas de serviços digitais de natureza diversa, dispostos pervasivamente em rede e capazes de formar um sistema complexo, né? Então, o que é um sistema complexo aí, nessa perspectiva aí? É um sistema com alta capacidade de composição a partir de um elevado número de subunidades. Elas próprias compostas de outras subunidades, a gente pode pensar isso recursivamente, cujas interações recorrentes resultam em um rico comportamento coletivo, que retroalimenta o comportamento das partes individuais. Né? Essa é a definição aí do sistema complexo. Né? Então, esse comportamento complexo emerge das interações e, portanto, o foco deve ser nas relações entre os componentes e não nos componentes individuais. Por exemplo, a adoção de uma certa plataforma digital, de um certo comportamento na rede, que a gente chama viralizar, né? Muitas vezes a gente usa esse termo, né? Ou seja, eu estou passando a usar um certo software porque o meu vizinho está usando e ele está usando porque o vizinho dele está usando, e a gente vai havendo uma retroalimentação e que vai terminando ali por um certo sistema, por uma certa plataforma, por uma certa prática ali, sendo utilizada em mais larga escala, né? Essa retroalimentação, a gente pode pensar também o seguinte: por exemplo, a partir do momento em que a velocidade das redes aumentou, tá certo? Eu tenho aí uma quantidade imensa de entidades, né, que percebem isso e elas passam a buscar explorar essa velocidade para desenvolver algum tipo de atividade que não era viável com a velocidade mais baixa. Então, a gente tem aí um tipo de comportamento coletivo, né, que é influenciado por uma característica aí que não havia anteriormente. Né?
Então você tem um sistema assim bastante dinâmico aí na sua, na sua forma de existir. Então, e aí a gente finaliza para apoiar uma atividade ou prática de trabalho. Então, a atividade é algo bem genérico, né? É o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma atividade, né? Que é uma prática de trabalho, mas poderia ser lazer, poderia ser alguma outra, inclusive atividades ilícitas, tá certo? Porque como é um sistema aberto, assim como numa via pública, os criminosos usam a via para poder se deslocar para os locais onde eles vão cometer os crimes e para fugir, né? Uma infraestrutura de informação sendo aberta e tendo um espaço também é, permite, né, favorece essas atividades que não são regulares, que são ilegais, né, ou que são até mesmo criminosas. Né? Da mesma forma que a gente tem os regulamentos, né, as leis, elas devem valer também nesses espaços e também podem ter suas especializações. Bom, nomenclaturas aqui que a gente vai encontrar nesse mundo aí das infraestruturas de informação, né? Então, o próprio nome, né, infraestrutura de informação, esse é um nome assim mais clássico, que tem sido mais usado aí ao longo dos anos, tá? Esse é importante frisar que esse conceito, né, de infraestrutura de informação é algo que vem sendo construído ainda, tá certo? Então, a questão da própria identidade do nome faz parte desse processo, mas a gente também encontra o mesmo fenômeno aí sendo descrito como infraestruturas digitais, né? Então são esses dois primeiros são os termos assim mais usados, né? Mas também a cyberinfraestrutura também é utilizada, um termo utilizado em alguns trabalhos, né? E mais recentemente a infraestrutura de conhecimento foi lançada aí, embora a gente não veja tanto tantos artigos aí, né, com essa nomenclatura, ok? Bom, então a gente falou de infraestrutura de informação, vamos especializar um pouquinho assim em termos dos exemplos, tá certo? Então, digamos assim, a infraestrutura de informação canônica, tá certo? Assim, clássica, que a gente usa para dar mais variados exemplos é a internet, a web, e-mail, tá? Eles são bastante utilizados. Aqui só para dar a ideia dessa questão das relações, né? Essa imagem aí, elas é, elas mapeiam aí se não me engano, os links da internet aí no certo instante. Né? Se a gente for ampliando essa imagem, a gente vai ver númerozinhos IPs aí, né? E a gente pode observar aí como complexo é e como eu tenho hubs, tá certo? Nesse, nesse, nessas, cada carinha desse aqui é a quantidade de links que eu tenho apontando para ele, tá certo? Então dá para vocês terem uma ideia do quão complexo é. E aí a gente vai mencionar bastante isso ao longo do curso, né? Mas as infraestruturas como a internet, por exemplo, elas tiveram um crescimento bottom-up, ela tem décadas e continua existindo, tá? Ela evoluiu, né? Ela não tem entidades centralizadoras, né? Seu processo, né? Tem uma série de propriedades aí que a gente ainda vai investigar aí com vocês. Ela é construída sobre outras infraestruturas. Né? A gente tem as infraestruturas para a ciência, tá certo? Essa foi a menos exemplo eu dei aqui, mas o que é exemplo de elas, o que é que elas compreendem, né? A difusão do conhecimento científico, por exemplo, as bibliotecas digitais, todas as redes para que você possa coletar dados, né, compartilhar dados de pesquisa, todo o processo de
de elaboração, revisão, publicação e recuperação, né? Que houve um processo de convergência, né? Porque isso tudo antes era em vias próprias, né? Em redes próprias, em bibliotecas, né? Tudo era muito físico, né? Você ia publicar submeter um artigo para publicação, você mandava pelos correios, ele impresso, né? E hoje a gente tem todo um processo de digitalização, de convergência, que a gente consegue fazer tudo isso e ter acesso a essa informação de uma forma bastante rápida, né? Você tem as redes de colaboração científica. Eu tenho que dizer, é, vamos lá. Bom, as redes de colaboração, acho que todos nós temos algum exemplo aqui e conhecemos bem isso, né? Um outro exemplo de infraestrutura são os o sistema de pagamentos global, né? O que é esse sistema de pagamentos global, né? A infraestrutura de pagamentos global é como ele chama aí, um patchwork, né? Uma colagem aí de bancos de correspondência, bancos, mercados, bancos centrais que evoluíram ao longo dos anos para facilitar a transferência de valores além de fronteiras, né? E intrafronteiras também. Então, se a gente for observar, esse sistema de pagamento global, ele remonta assim, a algumas centenas de anos atrás, né, antes desse processo de convergência, né? Mas ele já vem se digitalizando há pelo menos aí 40, 50 anos. Você já começa a ter as transferências aí de forma digital. E esse sistema evolui continuamente e é um sistema bastante heterogêneo e é uma infraestrutura aberta, né? É, então, e ele estabelece um espaço, né? Então, aí é só um exemplo aí, né? O surgimento da sistema de pagamentos digital, da infraestrutura de pagamentos digital, né? Aí um salto aí para as finanças globais, né? Então, esse é um espaço aberto que continua nas bordas dele. Hoje em dia, né, há uma grande quantidade de fintechs, né? Que, inclusive para essa área aí de pagamentos, a gente vai ter mais próximo mês o aparecimento do Pix, né? Que é uma infraestrutura que vai se somar a essas infraestruturas existentes, nas bordas das quais um conjunto de inovações aí podem surgir a partir desse espaço criado aí dentro dessa infraestrutura aí que surge. Então, aqui é um exemplo de um projeto aí de sistema de pagamento e infraestrutura financeira, né, que pretende facilitar o acesso a pagamentos, né, por parte de pessoas no mundo todo, né? A tendência vem sendo, né, a gente, dentro desse processo de convergência, desaparecer com dinheiro em papel, especificamente, físico, né, e esse processo aí se completar, havendo somente transações dentro desse mundo aí de convergência. E não há, isso aí é algo bastante diversificado. Você vai ter várias empresas, você vai ter várias entidades, é um sistema bastante heterogêneo e que funciona, né? A gente tem, assim, mais um exemplo aí, esse artigo, né? Desenvolvimento desenvolvimento dinâmico da infraestrutura digital e sua organização. Aí o caso do sistema de inovação de pagamentos global, né? Então, assim, essa é uma área para inovação aí que ainda tem muita coisa para acontecer nessa área de pagamentos, nesse tipo de infraestrutura. Ou seja, existe um espaço aí bastante bom para desenvolver e ampliar essa infraestrutura. Então, a gente aqui tem as cadeias de logística, né?
Então, o que é um sistema de logística? É uma rede de organizações, pessoas, atividades, informação e recursos envolvidos na distribuição física de produtos do fornecedor até o cliente aí final. Tá? Então, é algo bastante complexo. E essa infraestrutura aí, ela é aberta, você vai interligar aí muitas entidades heterogêneas e existe um espaço bastante grande nas bordas dos quais se pode acoplar novos negócios, se pode inovar. Né? Então, esse é um exemplo aí de infraestrutura de informação assim, bastante tradicional. Né? Que antes mesmo da existência, da disseminação da internet, essas infraestruturas já existiam, né? Como infraestruturas de informação. Outro exemplo de infraestrutura são redes de monitoração meteorológica. Né? A gente dá um exemplo aqui, esse Weather Underground, que tem um aplicativo que você pode instalar no seu celular, mas essa infraestrutura ela se forma a partir da cooperação de milhares de pessoas que compram, por exemplo, um sensor para medir a quantidade de chuva que cai em uma certa região, a temperatura, etc. Integra isso via Wi-Fi numa rede. Isso aí vai alimentar um sistema de previsão com dados abertos aí que as pessoas podem utilizar aí para fazer previsão de tempo. Né? Então, esse é um exemplo aí também bem tradicional de infraestrutura. São essas redes aí na área de meteorologia. Sistemas de atenção à saúde. Né? Aqui eu coloco uma referência, que tem vários casos aí onde a gente são relatados aí infraestruturas de informação na área de saúde na Europa. Então, são sistemas aí que se encaixam muito bem aí como infraestruturas de informação também. A gente tem que entender que a infraestrutura de informação ela é tanto um fenômeno, né, que existe, que eu estou nomeando esse fenômeno segundo essas lentes aí como infraestrutura de informação, mas também ela busca nos oferecer recursos para que eu possa induzir a sua formação também. Eu tenho aqui infraestruturas para prescrição, infraestruturas de registro eletrônico de pacientes, etc. Tem vários cases aí. Eu vou colocar esse livro aí também lá no Mendeley. E aqui tem outros aqui. Aqui é mais pontuados. Né? E eu tenho a infraestrutura digital para transportes públicos. Né? Então, esse exemplo que a gente coloca aqui é um exemplo que na Suécia, em que o setor que regula o transporte público lá, particularmente na região metropolitana de Estocolmo, né, eles publicam dados abertos, né, e incentiva as pessoas, as empresas, a desenvolverem serviços, né, a partir desses dados. Né. Isso surgiu de um modo bastante inusitado, assim, de uma forma não planejada, porque havia no início dos anos 2000 um serviço web, né, que dava as rotas, né, para você sair de um lugar para outro, né, e quando surgiram os primeiros smartphones, né, com aplicativos, uma pessoa desenvolveu um smartphone que ia lá e fazia a varredura das páginas e oferecia serviço no smartphone. Então foi a partir dessa iniciativa, né, então em vez de eles buscarem proibir fazer isso, muito pelo contrário, eles viram isso como uma oportunidade para fomentar ali, estabelecer um espaço ali onde as pessoas pudessem integrar isso aí com outras informações e inovar aí em relação a soluções aí para usuários, por exemplo, no transporte público, né? E você ter esses dados aí como sendo dados públicos, né? Aí nesses links aí vocês podem ter mais informações. Bem interessante
a ideia aí que eles tiveram, né? É um sistema cooperativo aí, onde você vai poder ir montando uma infraestrutura aí que dá suporte aí aos usuários do serviço. Aí existe um artigo também que eu vou disponibilizar, onde eles apresentam com mais detalhes aí esse caso aí. Deixa eu ver. Ok. Tudo certo, né, pessoal? Posso continuar, né? Tudo certo, professor. Qualquer dúvida aí, viu? Eu estou com a tela aqui na frente, às vezes você coloca um comentário. Se alguém colocar algum comentário, pode ser que não apareça para mim aqui. Vocês me dão um toque. Viu? Bom, aí a gente falou anteriormente o que é, né? Mas será que não é mais apropriado eu perguntar quando é uma infraestrutura, né? Então, só um detalhe, a gente vai usar muito essas colagens aqui dos artigos, tá certo? Para acho que facilitar depois o estudo também. Né? Então vamos pensar aqui o que esse autor coloca, que é um dos artigos mais influentes aí na área de infraestrutura de informação. Ele diz o seguinte: uma ferramenta não é apenas uma coisa com atributos pré-definidos, né, congelados no tempo, mas uma coisa se torna uma ferramenta na prática para alguém quando conectado a alguma atividade em particular. Ou seja, se a gente for pensar numa ferramenta, num software, alguma coisa isoladamente, ela por si só não é uma ferramenta. Ela é no momento que você usa e que você incorpora aquilo na sua prática de trabalho. Por isso que a gente diz aí, não o que é, mas quando é. Né? Se você desenvolve uma ferramenta, entre aspas, que ninguém usa, ela não é uma ferramenta. Ela só vai ser no momento em que se incorpora aí as nossas práticas de trabalho. Então, por analogia, uma infraestrutura é alguma coisa que ela vai emergir na prática para pessoas, né, conectando as atividades e conectadas a atividades de estrutura. Então, uma infraestrutura ela vai emergir na medida em que eu tiver pessoas que efetivamente utilizem essa infraestrutura e aí ela vai surgir. Do contrário, ela vai ser só uma tecnologia que você pode descrevê-la, ela pode até do ponto de vista físico, virtualmente existir como código, né? Mas no momento em que ela não se integra a uma certa atividade ou prática, ela não é uma infraestrutura ou uma ferramenta. Então, ela vai ser na medida em que você consiga realmente utilizá-la ali no seu dia a dia. Você realmente incorporá-la. Aí sim ela se torna aí uma infraestrutura e se ela parar de funcionar, você para de trabalhar ou de desenvolver sua atividade, seu lazer, etc. Né? Então é nesse sentido que a gente diz que infraestrutura é fundamentalmente um conceito relacional. Ou seja, essa relação que você estabelece no uso, né, que é um outro tipo de relação que a gente tem, que faz com que a estrutura se torne uma infraestrutura, efetivamente, na medida em que ela dê suporte, né? E aí, quando a gente pensa em desenvolver algum tipo de sistema de informação hoje em dia, a gente tem de ter essa perspectiva, né? Porque senão a gente pode transpor isso aí, assim, de você montar uma startup, desenvolver tudo massa, bacana, e ninguém usa. Não deu certo. Então, não é. Né? Então, por isso que a gente fala aqui quando é. Né? Uma das coisas que a gente visa estudar aqui é o que eu posso fazer para que seja, né? Tá certo? E aí, por isso que a gente tem que ter essa perspectiva de perguntar, não é, de perguntar quando e não o que é uma infraestrutura. Tá? Muitas vezes aquilo a gente nem pensava como sendo uma infraestrutura,
Mas, a partir do momento que as pessoas começam a utilizar como tal, ela se torna uma infraestrutura. Deixa eu ver aqui que horas são. Então, a gente vai tentar compreender um pouco mais infraestruturas a partir das suas dimensões. Tá? Então, vamos elencar aqui essas dimensões. A primeira dimensão é a transparência, né? Então, a infraestrutura ela é transparente para uso, no sentido de que ela não precisa ser reinventada cada vez ou montada para cada tarefa, mas ela invisivelmente suporta essas tarefas. Né? Então, aquilo que eu falei inicialmente, a infraestrutura ela está tão incorporada à minha prática que ela se invisibiliza, tá certo? E a gente pode pensar, se vocês forem pensar aí, uma série de infraestruturas que vocês utilizam que hoje em dia vocês não refletem mais porque simplesmente está ali. Né? A gente só vai se lembrar quando ela para de funcionar. Né? Então, essa é uma propriedade aí, uma dimensão, melhor dizendo, das infraestruturas. A outra é o que eu traduzi aqui como sendo enraizamento. Né? A gente diz que a infraestrutura afunda dentro de outras infraestruturas, arranjos sociais e tecnologias. Ou seja, uma infraestrutura ela tem essa capacidade de se entranhar, vamos pensar assim, essa talvez fosse a palavra, nas mais diversas outras infraestruturas e ela se amarra ali e depois você não consegue mais separar-se delas. Né? Por exemplo, se a gente for pensar na internet, ela hoje em dia ela está enraizada nas mais diversas práticas de trabalho, assim como o fornecimento de água, assim como as vias, né? Assim como as infraestruturas de pagamento, né? Elas estão muito entranhadas, né? Muito incorporadas, enraizadas e com relacionamentos bastante intrincados dos quais eu não consigo me desfazer mais. Então, existe essa característica aí. O alcance e o escopo, né? Então, é importante a gente ter uma visão de que uma infraestrutura de informação, ela abrange um escopo espacial, ou seja, eu posso ter essa infraestrutura em vários locais, né, em múltiplos locais, ou seja, eu tenho uma dispersão espacial dessa infraestrutura e também uma dispersão temporal. Ou seja, uma infraestrutura ela tem um alcance que vai além de um único evento ou de um único local. Ou seja, ela não é caracterizada por ser de um único local ou de ser no momento no tempo, mas de abranger uma grande quantidade de locais e de persistir no tempo. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando aí de décadas, a gente está falando aí de até mesmo uma centena de anos. Né? Muito em breve, a gente vai ter os primeiros sistemas de informação aí com uma centena de anos aí continuando funcionando. Não o mesmo sistema, né? Mas no sentido estrito, né? Não no sentido estrito, mas um sistema que tenha evoluído e que nunca tenha parado de funcionar durante todo esse período. Uma outra dimensão aí da informação é o aprendizado como parte do pertencimento. Ou seja, como ela coloca aí estrangeiros, né? E outsiders encontram a infraestrutura como um objeto-alvo a ser aprendido. Então, novos participantes
adquirem uma familiaridade naturalizada com seus objetos à medida que elas se tornam membros. Ou seja, você só vai pertencer à infraestrutura a partir de um processo de aprendizado, que ocorre das mais diversas formas. Né? Então, a gente pode pensar nas nossas próprias experiências em uma série de plataformas, de tecnologias que a gente usa e que a gente iniciou, né, como neófito ali, né, e depois a gente, à medida que a gente foi aprendendo, a gente se tornou aí parte dessa infraestrutura e vice-versa, né? Então a gente tem, a gente pode pensar em familiares nossos também, assim, esse aprendizado como parte do pertencimento. Uma outra dimensão que a gente tem são os links com as convenções de práticas. Então, como é que é isso aí? A gente tem que pensar o seguinte, que uma infraestrutura tanto modela as nossas práticas, né, o modo como a gente trabalha, como o contrário ocorre também. O modo como a gente trabalha, as nossas convenções, as convenções da comunidade que a gente faz parte, também modela a infraestrutura. Então, a gente tem uma relação de ida e de volta aí. Tá certo? Aí ele dá um exemplo aí. Né? O modo como a gente utiliza a energia elétrica afeta as tarifas. Né? O modo como a indústria, como o uso doméstico, isso aí afeta as tarifas. Né? Então, o horário que as pessoas mais costumam usar, a tarifa vai ser mais alta. Nos períodos em que as pessoas estão dormindo, as tarifas são mais baixas, as indústrias podem utilizar com uma tarifa mais baixa. Né? Esse seria um exemplo aí, né? Mas a gente pode encontrar muitos outros exemplos. Incorporação de padrões, né? Então, as infraestruturas elas só conseguem alavancar e crescer e depois permanecer porque elas incorporam padrões. Então, os padrões visam dar um mínimo de estabilidade para que a infraestrutura possa crescer. Né? E esses padrões eles não são incorporados aí, não sem conflitos, né? Não sem a adoção de padrões que a gente considera como sendo inferiores a outros, né? E que a gente não consegue explicar muito bem. Por que se escolheu esse padrão que a gente sabe que não é um bom padrão? Né? Qual é o processo que está por trás disso aí, né? Isso é um dos fenômenos aí que a gente busca compreender, que os estudiosos aí de infraestrutura de informação buscam compreender, né? Uma outra característica aí bastante importante, a gente vai falar bastante sobre essa dimensão da infraestrutura, é que elas são construídas sobre uma base instalada. Então, as infraestruturas de informação não são construídas do zero, do novo, né? Aí, como tem aqui, ela briga com a inércia de algo que já existe, que é o que a gente chama de base instalada, herdando os pontos fortes dessa base instalada e as limitações dessa base. Essa base instalada compreende o quê? Uma infraestrutura anterior, e ela é sociotécnica, não é somente técnica. Né? Aí eu vou dar só um exemplo aqui, que o autor dá aí, né? As fibras ópticas, né, elas são colocadas ao longo de estradas, né? Novos sistemas são projetados para ter uma compatibilidade para trás com sistemas pré-existentes. Né? Se você não considera, não leva isso em conta como sendo algo importante, né? Isso aí pode ser fatal para o desenvolvimento de um novo sistema. Então, você construir, sempre haverá a base instalada. O erro vai ser ignorar isso. Então, a gente tem que considerar a base instalada como tentar utilizá-la de uma forma positiva. Porque ela
pode nos ajudar, mas pode nos atrapalhar. Pode ser as duas coisas, né? Vou dar só um exemplo bem breve aqui. Então, quando a internet surgiu, uma das bases instaladas que ela utilizou foram as linhas de telefone, para poder conectar. Em vez de puxar uma linha dedicada e tal, usa-se uma linha de telefone. E aí, uma linha telefônica é uma linha analógica. Aí, o que se fez? Vamos botar um adaptador que faz a conversão para transmitir informação digital num canal que é analógico, de voz. É por isso que a gente consegue escutar o chiado, né, de um modem, que é esse adaptador. Porque o modem ele tem que transmitir numa frequência que seja audível, porque o canal é um canal de voz, fundamentalmente, que era utilizado para você poder montar a internet. Então, não foi necessário construir uma rede dedicada para a internet, porque, não, eu vou usar aquilo que já existe lá, tentar usar isso a meu favor e vou construir um adaptador para isso. Aí veja que interessante, no seu próprio processo evolutivo, esse canal que eu utilizava, que era um canal de voz para trafegar informações digital, ele se modifica ao longo dos anos e hoje eu tenho exatamente o contrário. Eu tenho um canal como esse que eu tenho aqui em casa, é um canal digital, uma fibra ótica, trafega informação digital, e quando eu pego o meu telefone aqui, que eu tenho um telefone aqui fixo, e disco, a minha voz vai digitalizada nesse canal. Ou seja, antes era a internet que ia como sinal analógico, trafegando com a informação digital. E agora é o contrário. A minha voz, quando eu falo no telefone, ela é digitalizada e eu transmito a minha voz por esse canal. Tudo isso ocorre, o sistema evolui, sem que ele precisasse ser desligado, né? Ou seja, eu vou projetando enquanto o sistema continua existindo e funcionando. É aquilo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que se chama projeto contínuo, onde eu não tenho aquelas fases mais tradicionais, pelo menos numa escala mais ampla, né? No nível de abstração mais alto. Então, a base instalada aí é algo que a gente vai falar bastante e é bastante importante. Outra dimensão que eu tenho é que a infraestrutura de informação ela se torna visível quando não funciona, né? Então, a gente já comentou antes. Então, ela é transparente, né? A gente não percebe, mas no momento em que ela quebra, ela se torna visível, ou seja, a gente sabe que ela existe, tá? A gente sabe que ela existe. Então, né, isso aí é algo bastante óbvio aí, que a gente tem um bom conhecimento disso, né? Bom, então nós temos essas dimensões aqui. Essas dimensões eu posso distribuí-las aqui em dois eixos principais, um eixo sociotécnico e um eixo local global. Então, a configuração aí dessas dimensões forma uma infraestrutura que não tem limites a priori, tá certo? Então, todas essas características que a gente falou aí, elas são perspectivas aí de que eu analiso, que eu estudo, que eu consigo observar uma infraestrutura. Então, nós pensamos a infraestrutura e sua construção como distribuições ao longo desses eixos aí, em vez de tensões entre polos opostos. Ou seja, a ideia é que eu não deva pensar como sendo algo excludente. Eu vou ter uma solução técnica ou vou ter uma solução social. Ou eu vou desenvolver localmente a minha solução, ou então ela vai ser uma solução global. Não, eu tenho que distribuir minhas soluções ao longo do eixo local global. Ou seja, uma parte eu vou fazer local, outra parte será global. Uma parte eu vou depender das pessoas para poder funcionar, outra parte eu vou depender de aspectos que são técnicos, né? A questão, então, não é se um problema é social ou um problema é técnico, mas é como eu vou distribuir isso aí, tá? Então,
A questão é, dado um certo problema, né, como é que eu vou distribuir os aspectos que são sociais, os aspectos que são técnicos ao longo desses eixos, ou entre o local e o global. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Então, se a gente for pegar o problema da segurança de e-mail, como é que eu vou distribuir minha confiança? Eu posso delegar essa minha confiança para a minha máquina, vou colocar os firewalls, vou botar proteção de senhas e controle de versão. Ou eu posso trabalhar socialmente a minha organização, tomando aí, né, dando treinamento, criando uma cultura de segurança junto aos seus membros, para entender as políticas de segurança, de modo que eu não precise tanto trabalhar essa questão técnica, porque as pessoas vão ser bastante cuidadosas, né? Então, a questão aí é que eu vou ter que distribuir. Existem aspectos aí que vão ser resolvidos aí tecnicamente, mas uma parte importante da segurança vai depender também do modo como as pessoas utilizam o sistema, do modo como as boas práticas, né, o atendimento aí às políticas e normas de segurança, etc. Auditorias, né, a existir sanções em caso de violação, tudo isso aí faz parte da solução, que ela não é nem estritamente técnica, nem estritamente social. A outra questão que eu tenho é como distribuir entre o local e o global, ou entre uma outra dimensão aí que a gente não coloca aí, um outro eixo que a gente tem, seria entre o individual e o coletivo, tá? Aí eu vou dar um exemplo aí entre o local e o global, né? Por exemplo, se a gente for pensar em termos de metadados, projetar um metadado, ele deve ser genérico o suficiente para representar um domínio, ou seja, aí eu teria que mais próximo do eixo do ser mais global, tá certo? Ou eu devo torná-lo bem específico para que eu consiga atender aí as minhas especificidades e as minhas tecnologias, o meu local, tá? Então eu teria aí um enraizamento, tá? Então, né, de fato, o que eu tenho que ter para que eu possa deslanchar aí como uma infraestrutura é ter uma distribuição disso aí entre o local e o global, certo? É isso aí que eu tenho que ter. Ou seja, uma parte das atividades eu vou distribuir e ela vai continuar sendo local, e outra parte vai ser global, tá? Então, a gente diz aí que uma infraestrutura ocorre quando a tensão entre fazer tudo para funcionar só pensando no meu local ou só no global, né? Quando eu tenho essa tensão, quando essa tensão se resolve, então a infraestrutura ocorre. Ou seja, ela integra o local com o global, que é o que a gente vai chamar de globalização, fundamentalmente. Né? Bom, faltam alguns poucos slides, agora esse aqui ainda a gente demora um pouco. E aí a gente poderia continuar na quinta-feira, o que é que vocês acham? Você acha que toma quanto tempo, professor? Porque ainda assim a gente tem mais alguns slides, mas vamos ver. Se vocês quiserem, a gente pode continuar mais um pouquinho. Pode ser? E aí? Por mim, pode ser. Tranquilo, beleza. Então, vamos lá. Então a gente vai esmiuçar mais aqui um pouco
essa questão local global, porque esse é um aspecto chave quando a gente pensa em termos de infraestrutura. Né? A gente falou anteriormente que uma infraestrutura estabelece um espaço. Né? Vamos tentar formalizar um pouco mais sobre o que é um espaço. No caso aí a gente está falando de um espaço social. Né? Um espaço social, né, é um suporte material de práticas sociais de tempo compartilhado, ou seja, que ocorrem simultâneas no tempo. Ou seja, é o espaço que permite que atividades sejam realizadas simultaneamente. Por quê? Porque as pessoas que realizam essa atividade estão distribuídas no espaço. E aí elas podem atuar, agir, enquanto outras agem também. Então, com isso, a gente vai compartilhar o tempo, né? Então, uma infraestrutura vai estabelecer um espaço, tá? E estabelece um espaço, mas fundamentalmente um espaço de relacionamento, ou seja, eu vou poder estabelecer relações nesse espaço, né? Que a gente já comentou anteriormente. E quando a gente pensa em termos de espaço, a gente pensa espaço como estando associado à contiguidade física de um lugar. Então, eu estou aqui na minha casa, eu tenho um perímetro aqui, que é a minha residência, e esse é o meu espaço. Né? Então, isso é importante aí para a gente frisar. Bom, aí essa noção de espaço aqui que a gente vai dar, ela é devida a um sociólogo chamado Manuel Castells, que nos anos 90 escreveu um livro bastante influente chamado The Rise of Network Society. Foi traduzido aqui no Brasil como sendo a sociedade em rede. Ele estabeleceu então o seguinte, que tradicionalmente esse espaço, como eu mencionei, o espaço onde eu tenho uma contiguidade, é um espaço de lugares, tá certo? O lugar é um local cuja forma, função e significado, na visão do ator social, estão contidas nas fronteiras da contiguidade física. No caso, minha casa aqui. Então, é um local, tem a função, é minha casa, ela tem um significado para mim, e eu tenho um perímetro aqui, uma fronteira que estabelece esse local. Então, o espaço de lugares organiza a experiência e atividades aí dentro dos limites de uma localidade, ou seja, aqui eu convivo com a minha família, né? Eu vivo, estou agora na pandemia, trabalhando aqui também, interagindo com vocês, etc. Então, esse espaço de lugares organiza a minha experiência e atividade aí nos limites da localidade. Esse espaço, historicamente, ele tem uma inércia elevada e tem uma coesão. Ou seja, não é fácil você fragmentar esse espaço. E ele tende a permanecer como está, na forma como ele está. Um outro conceito aqui importante que o Manuel Castells cunhou, aí já na perspectiva da sociedade em rede, é o espaço de fluxos. Né? Deixa só... Eu esqueci de apagar o slide aqui. Pronto. Vou compartilhar de novo aqui, tá? Só um instantinho. E aí, tá aparecendo já? Sim. Perfeito. Bom, é isso que estava faltando. Então, se a gente for pensar aí num banco, né? Ele é um lugar, né? Vamos botar aqui, a gente já passou isso aqui, né? O banco é um lugar, ele tem um perímetro, né? A gente vai lá na agência, ela tem um perímetro lá. Ela tem uma função, né? Ela significa alguma coisa para as pessoas que trabalham, né? Vou botar a canetinha aqui. Para as pessoas que trabalham lá, para os usuários, né?
ela tem um significado, a gente sabe que lá se guarda dinheiro, né? Aí tem as pessoas que trabalham, né? E ela está contida aí nessa contiguidade física aí. Então, a Espaço e Lugares organiza a experiência da atividade aí nos limites de uma localidade, possui uma elevada inércia e coesão historicamente, é difícil a gente fragmentar esse espaço. Vamos lá. Bom, mas eu posso ter um espaço de lugares onde eu tenho muitos lugares, né? Perfeito. Então, nos primórdios aí dos bancos, né? Cada cidade aí tinha seu banco e não havia tanta comunicação entre os bancos. Eu tenho um mundo aí onde eu tinha um espaço de lugares. Não necessariamente eles se conectavam, né? Isso aí bem no passado, né? Quando eu rumo aí em direção à globalização, essa questão do deslocamento do local para o global, eu passo a ter aí fluxos, esse espaço de fluxos. O que são esses fluxos? Né? São sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, ou seja, que estão separadas. Né? E aí eu vou conseguir estabelecer aí uma rede, onde eu vou poder trocar informações. Essa rede, não pense essa rede necessariamente como sendo uma rede digital, tá certo? Essa rede poderia ser uma rede via correios, né, como havia anteriormente, né? Então você realmente transportava o malote, né, de uma agência de banco para outra agência de banco. Entre países, né, a coisa ia de navio, né, antes de haver telégrafo e outras formas de comunicação mais rápidas, né? Então, o que é o espaço de fluxos? É eu poder organizar as práticas de sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Então, se a gente for pensar assim no interior da agência, né, para poder acessar um serviço bancário anteriormente, num espaço de lugares, eu tenho que me deslocar até a agência, os funcionários também, o dinheiro também. As atividades que eu faço aqui são registradas em arquivos que são colocadas localmente, né? Eu me lembro ainda final dos anos 80, início dos anos 90, quando eu recebi a bolsa de iniciação científica, eu ia no Banco do Brasil, e se eu passasse um cheque e fosse descontar, o funcionário ia verificar fisicamente minha assinatura e tinha uma espécie de caderno lá onde ele anotava o saque e debitava o meu saldo. Aquilo depois à noite era que era digitalizado, para se você fosse tirar o saldo no outro dia estar atualizado. Mas tudo era feito na localidade. Então eu passo a ter aqui no espaço de lugares, né, no espaço de fluxo, a possibilidade de eu trocar aqui informações, por exemplo, de transferir uma certa quantia de um local para outro, compensar um cheque, né, dentro de bancos de uma mesma filiais de um mesmo banco, né? Mas aí eu vou poder aí iniciar esse processo aí de organização das minhas práticas sociais aí de tempo compartilhado no espaço de fluxos, né? Mas nesse primeiro momento aqui as minhas localidades ainda estão preservadas. Eu só as estou interconectando, né? Então, no momento em que eu começo a fazer essa interconexão, eu vou estabelecer aí redes de interação e eu propicio a formação de hubs. Ou seja, eu vou ter certos locais onde eu vou ter mais links para ele, eu vou ter um banco que vai ter mais filiais, que vai concentrar mais ali usuários, que eu vou concentrar mais outras conexões. Aqui eu estou mostrando só as conexões com outros bancos, mas poderia ter outros tipos de relação também, né? Eu vou ter hubs aí, e aí eu vou começar a ter uma prevalência dessa rede sobre os lugares. Ou seja, vai começar a haver um desbalanceamento aí, em que essas relações elas vão se tornar aí mais importantes do que os próprios lugares. Isso é intensificado, né, com a utilização das redes de comunicação e das tecnologias de informação e comunicação. Vou
passar a ter redes aí bem complexas, né? E operando nos bancos durante muito tempo dessa forma, né? Mas esse processo de globalização, né, desse avanço aí do espaço de fluxos, ele consegue ter uma força suficiente para poder fragmentar o meu próprio lugar, né? Então, no momento que eu começo a ter um processo de digitalização, então eu vou poder digitalizar o quê? Vou digitalizar os meus registros, né? Eu vou digitalizar o depósito em dinheiro, eu vou digitalizar a atividade do meu funcionário e a atividade do meu usuário, né? Então, essa digitalização, né, é um processo sociotécnico onde eu vou aplicar técnicas de conversão digital ao mais amplo contexto social e institucional. Então, eu vou ter o quê? Uma representação digital do dinheiro, eu vou ter uma representação digital do funcionário, do usuário, eu vou ter uma representação digital dos meus registros, que anteriormente eram em arquivos físicos, né? E esse processo de digitalização vai convergindo para essa rede, né? E ela vai oferecendo oportunidades aí fortes o bastante para romper essa contiguidade física do lugar, deslocando as práticas sociais do local para o global, né? Então vamos ver aqui como é isso, né? Então, se a gente tem aqui esse movimento, digamos assim, ele gera tensões entre eu permanecer a minha agência bancária, por exemplo, os funcionários indo até lá, os usuários indo até lá, os registros ficando localmente, o dinheiro ficando armazenado lá. Então, existe uma coesão, existe uma tendência, né? Um processo aí de permanecer dessa forma. Não é fácil a gente quebrar isso aí, mas esse processo de digitalização e de convergência, ele vem sendo forte o suficiente para que eu fragmente essas práticas aí de forma global, de modo que eu consigo fazer essa fragmentação e eu vou reorganizar o meu espaço fragmentado agora em rede. E aí eu vou distribuir esses fragmentos aí no eixo local global, né, em rede, né, permitindo a continuidade das práticas sociais, as mesmas, né, e aí eu vou infraestruturar ainda mais, porque eu não vou ter o meu espaço aí, aquele lugar lá, ele deixa de existir tal como era, e ele se distribui, se fragmenta e se reorganiza na rede, assim como suas práticas. E aí o usuário pode estar num lugar, o gerente está lá na casa dele, os arquivos estão distribuídos em algum lugar, o dinheiro também vai estar distribuído, né? E isso aí é o processo de você ter um movimento aí de um espaço de fluxos, de lugares para um espaço de fluxos. Então, se a gente for observar, eu dei esse exemplo do banco, mas a gente pode observar esta dinâmica em muitos outros tipos de atividades. Inclusive essa que a gente está fazendo agora, né? Então, isso aí está relacionado a esse processo de convergência, né? Isso aí ocorreu na música, né? Na distribuição de vídeo, né? E muitas outras atividades aí a gente pode colocar nessa perspectiva aí, que foi 20 e poucos anos atrás, o Manuel Castells ele teve essa construção teórica aí para explicar aí como seria essa perspectiva da sociedade com o surgimento aí das redes, né? Por isso que ele tem esse The Rise of Network Society. Isso é a globalização. Isso a gente observa nas indústrias, né? Nos processos produtivos das indústrias, né? No nosso lazer, né? Uma série de outras atividades. Então, esse movimento aí, ele ainda está em progresso, né? De mudança de um espaço de lugares para um espaço de fluxos. E nesse ambiente, né, onde eu tenho um espaço de fluxo, o próprio espaço ele é colapsado, né? Essas noções de distância que tínhamos, elas simplesmente mudam aí a perspectiva, né? Então, isso aí está
intimamente ligado aí a esse fenômeno, né, estudado aí nas infraestruturas de informação, que busca compreender aí como esses fenômenos ocorrem, né? Mas está intimamente relacionado, né, esse tipo de sistema, né? Se a gente for observar, tudo que a gente pensa em construir hoje em dia em termos de inovação passa por essa prática, passa, melhor dizendo, por esse movimento aí que está em progresso. Ou seja, porque existe ainda uma série de práticas de trabalho que existe uma série de práticas de trabalho uma série de práticas de trabalho que ainda estão acontecendo, esse processo de mudança está em curso ainda, né? Que a gente vem observando, né? Então, os aspectos-chave aqui das infraestruturas de informação, né? Só recapitulando aqui. Elas formam-se sobre outras infraestruturas denominadas de base instalada. Então, essa base instalada compreende arranjos sociotécnicos, regulatórios, institucionais, organizacionais. É tudo aquilo que já existe quando eu vou estabelecer uma infraestrutura. E eu tenho um grande risco de falhar se eu não reconheço a existência dessa base instalada. E mais do que isso, se eu não busco utilizá-la a meu favor no desenvolvimento, no fomento de uma nova infraestrutura. Ou seja, as infraestruturas nunca são construídas do zero, mas seguem um projeto contínuo e evolui a partir do cultivo dessa base instalada. Então, a gente chama também esse termo cultivo, né? Porque a gente não tem, de fato, muito controle do que vai acontecer, do desfecho, né? A gente, de como as coisas vão evoluir. Então, a gente vai cultivar, a gente vai colocar certos elementos lá na expectativa de que ali floresça a infraestrutura, né? E por projeto contínuo, eu entendo como sendo a capacidade de integrar novos recursos ou de removê-los em um sistema enquanto ele opera, de modo que ele evolui não em fases, mas continuamente. Então, se a gente for pegar plataformas como o WhatsApp, por exemplo, ela vem evoluindo, incorporando novos recursos, né? Tá para ser incluída toda a parte de pagamentos, né, no WhatsApp, para que você possa fazer transações usando a própria plataforma. Isso, pelo menos é isso que foi noticiado aí na imprensa, né? E isso ocorre com a plataforma funcionando, né? De forma contínua, né? Aí, um exemplo aí, né? A internet utilizou redes de telefonia como base instalada e, por sua vez, foi a base instalada para alavancar o web. A web já surge sobre a base instalada da internet. Então, não foi construído algo novo para poder colocar o web. Coloquei o web a partir de algo que já existia, que era a internet, que já conectava uma série de locais, e sobre isso aí eu desenvolvia a web, né? Por outro lado, se a gente for mostrar um contra-exemplo, houve um problema fundamental com a OSI, porque a rede, né, OSI, porque ela era hostil a haver uma base instalada. E aí ela fracassa no sentido de se estabelecer, muito embora tenha recebido uma grande energia, muitos recursos, porque quem estava por trás da OSI eram as grandes companhias de telecomunicações que tinham muitos recursos aí e investiu muitos recursos no seu estabelecimento, né? Mas ela era excludente no sentido de que ela ou entrava com tudo ou não entrava. E aí ela não entrou. Quem entrou foi a internet. E a internet utilizou o que dela já tinha funcionando. As infraestruturas de informação também estabelecem um espaço de interação para as entidades sociotécnicas, né? Então, isso é algo aí para a gente frisar bem aí. Então, esse espaço de interação, ele dá origem aí a um termo que talvez seja novo para vocês, mas é um fenômeno que ocorre nas infraestruturas, que é a generatividade. Então, em vez de se buscar, ou se trabalhar para apenas, ou pensando mais fortemente na generalidade, pensar na geratividade. Generatividade, o que é isso?
é uma função de uma tecnologia, da capacidade de uma tecnologia para alavancar um conjunto de tarefas, se adaptar a um conjunto de tarefas diferentes, isso aí de forma fácil e com acessibilidade, né? Em outras palavras, ela denota a habilidade de qualquer sistema autoconstruído de criar, gerar ou produzir nova saída, estrutura ou comportamento sem uma nova entrada. Como é que é isso, né? A gente tem um exemplo na internet, né? Um exemplo bem clássico. A internet ela provou ser uma infraestrutura generativa porque ela permitiu um contínuo e rápido desenvolvimento de inovações, estendendo sua funcionalidade geral e a faixa de serviços que ela provê. Ou seja, a generatividade quando eu estabeleço o espaço, eu vou deixar pontos de abertura, vamos chamar assim, sobre os quais eu posso construir coisas novas, que não foram pensadas, nem foram planejadas. E com isso eu vou gerar uma grande capacidade aí de criar, de inovar, porque posso estabelecer até mesmo um mercado, concorrência, etc. Então a generatividade é quando eu estabeleço a infraestrutura, eu permitir a construção de algo novo sem precisar ter que mudar radicalmente aquilo que eu já tenho. Isso até ocorre, mas de uma forma por retroalimentação. Tá? Então, a gente pode voltar aí, se vocês quiserem discutir mais aí, na próxima quinta-feira a gente pode voltar a discutir mais esse conceito, que é bastante interessante. Certamente, vocês já viram muitos casos de generatividade vou dar só um exemplo assim, bem banal, bem simples mesmo. Tem sites para que você possa fazer pedidos, né, sem ser o iFood, que usa o WhatsApp. Mas você vai para um site e você faz todo o seu pedido e depois ele gera uma mensagem para o WhatsApp e a pessoa lá na ponta está trabalhando com o WhatsApp. Então, um exemplo bem banal, bem simples, mas que muita gente está usando aí para desenvolver uma aplicação ali em cima do WhatsApp, né? Como uma plataforma aberta aí. Então, só um exemplo. Aí, para fechar aqui, a generatividade ela só pode ser estimulada, mas não diretamente gerenciada, por mecanismos de controle que apropriadamente limitam o comportamento do participante, mas sem constranger excessivamente o nível de generatividade. Aí vou dar um outro exemplo de generatividade, que são os marketplaces, né? É um exemplo aí de generatividade também. Você poder colocar aplicativos, né, para uma certa plataforma, né? Isso é generatividade também. Então a gente pode pensar, se você pensa no smartphone, isso é uma coisa bem genérica, né? Você bota virtualmente qualquer, mas a gente pode pensar em coisas mais especializadas, em plataformas que tenham domínios mais especializados, mas que a gente deixa abertura para que a gente possa ter essa generatividade. Bom, aí para fechar, a gente botou só a conexão com engenharia de software, mas para fechar aqui, esse espaço de interação aí para as entidades sociotécnicas estabelecidas pelo Instituto de Informação, ela estabelece relações intricadas nas bordas dos espaços de interação, que é nas bordas que eu vou fazer essas conexões. Aí vou dar como exemplo aqui, só como uma analogia, tá certo? Essa é uma fotografia aí, uma imagem, né? Uma imagem da parede, de uma parede celular, para vocês terem ideia de quão complexo é uma coisa que a gente pensa que é simples, né? Uma parede celular. A quantidade de estruturas aí que tem, como elas se interconectam, né? As formas variadas que ela tem, que parece uma grande gambiarra, uma grande bagunça, né? Mas que a natureza nos mostra que ela é efetiva. Ela realmente funciona, apesar dessa aparência confusa, apesar dessa aparência
complexa, né, como se fosse um monte de gambiarras aí, que poderiam ser projetadas de um modo mais limpo, vamos pensar assim. Olha lá, aqui é em detalhe. Então, as infraestruturas, elas são intrincadas, né, umas interdependentes em relação às outras, etc. Bom, conexão com a engenharia de software, para a gente fechar aqui, né? Então, infraestruturas envolvem sistemas que ultrapassam fronteiras organizacionais e compreendem múltiplos sistemas locais ou compartilhados, né? Essa é a noção que a gente tem de infraestrutura. Então, como é que esse fenômeno, esse tipo de sistema aí, né, que existe, né, que a gente está dando nome para ele, né, a gente tem que pensar que esses sistemas aí que a gente está chamando de infraestrutura de informação são sistemas que existem. E a gente está buscando estudá-los, né, como fenômenos, né? Então, como é que a engenharia de software vê esse tipo de sistema, né? Então, a nomenclatura mais usada na engenharia de software são sistemas de sistemas, ou sistemas de ultra larga escala, sistemas sociotécnicos, ou coalizão de sistemas, ou ecossistemas também, né? São empregadas para compreender características e desafios postos por tais sistemas aí. Né? Então, a gente tem aqui no livro de engenharia de software aí, que a gente tem adotado, terminando, sistemas de sistemas, um capítulo, né, que trata desse sistema de sistemas. Então, tem a ver aqui, ó, se vocês forem observar, tem complexidade, né, que a gente vai ver um pouquinho já na próxima aula, a classificação desses sistemas, o reducionismo em sistemas complexos, sistemas de sistemas, a engenharia de sistemas e a arquitetura de sistemas. A gente aqui na nossa visão aqui, a gente tem uma visão mais alto nível, a gente tem uma visão mais multidisciplinar, mas a gente vai compreender muitos dos assuntos que são abordados aí, na perspectiva dessa comunidade aqui de infraestruturas de informação. Aí, em relação a sistemas de ultra larga escala, tem essa referência aqui, eu acho que eu vou colocar lá também, Ultra Large Scale Systems, The Software Challenge of the Future, né, que é um documento aí da Carnegie Mellon University, do Software Engineering Institute. E tem essa é a capa dessa referência aí que eu coloquei, tá? Então, assim, todos versam sobre esse mesmo fenômeno aí que que já venho mostrando aqui para vocês. Tá? Aí as pessoas chamam de formas diferentes, mas o fenômeno em si é o mesmo. As teorias aí podem ser ligeiramente diferentes. Então, em relação a sistemas sociotécnicos, eu tenho um capítulo que trata, né, de sistemas sociotécnicos aí no livro de engenharia de software, tá? Mas a gente vai ter a nossa perspectiva aqui, está tudo interrelacionado, né? Então, as infraestruturas de informação, né, elas se originam em estudos em sistemas de informação, em estudos de tecnologia da ciência e sociedade, em estudos sobre inovação. Né? Todos esses domínios aí têm um foco dual, na tecnologia e também nos aspectos humanos e sociais. Então, certas pesquisas nessa área de infraestrutura de informação envolvem, por exemplo, pessoas com formação em antropologia, e elas vão estudar a comunidade que desenvolveu um certo sistema com a visão de um antropólogo, para saber como as coisas aconteceram ali, porque foram para certos caminhos, não para outros, né? Ou então vão fazer biografias de sistemas de informação. Né? Só para finalizar, aqui tem as referências que eu utilizei, eu vou disponibilizar todas, tá certo? Para essa aula de hoje. Só para finalizar, o meu interesse nessa área de sistema de informação, eu faço pesquisa em informática em saúde, e eu tinha intenção de desenvolver aplicações na área de teleradiologia e gostaria de propor um sistema para teleradiologia que pudesse ser compartilhado, que não houvesse entidades centralizadoras, que pudesse ter um crescimento orgânico, né? E em 2013, quando eu teve a oportunidade de fazer um pós-doutorado, eu fui para a Universidade de Edimburgo, e foi lá que eu tive conhecimento aí existe um grupo
bastante atuante lá na área de computação social, né? Computação relacionada a esses sistemas sociotécnicos, né? E foi lá que eu tive conhecimento aí desse tema aí de infraestrutura de informação e achei assim bastante interessante por ter essa perspectiva que vai além dessa parte mais técnica que a gente está acostumado e como é importante esse aspecto aí social para qualquer coisa que a gente vai fazer. Se vocês estão pensando na dissertação e algum tipo de desenvolvimento de produto que venha a ser uma startup que traga inovação, acho que muito do conhecimento que a gente tem aqui, inclusive do ponto de vista de como eu for aumentar a construção, pode ter bastante utilidade. E aí a ideia é que nesse curso é que a gente possa ter um pouco desse ferramental teórico aí para poder refletir um pouco sobre que caminho tomar no desenvolvimento aí de sistemas. Assim, nessa perspectiva, né? Então, vou parar aqui o compartilhamento. Bom, tá escuro, né? Então, a gente, quinta-feira, vou estar aqui presente, tá certo? Para que a gente possa tirar dúvidas e vou cadastrar vocês lá no Mendeley, para que vocês possam ter acesso às referências. E a atividade eu vou deixar para passar somente na quinta-feira, tá? Porque vai ser para quinta-feira da semana que vem. Tá certo? Aí eu vou disponibilizar também a gravação do vídeo para vocês. E também os slides, ok? Beleza, professor. Ok, professor. Não sei Ok, professor. a expectativa Ok, inicial, professor. se vocês estão interessados, né, na forma no tema e se acha que isso pode ser útil aí para vocês, mas eu espero que sim. Certo? Espero que não tenha viajado, vocês não tenham viajado muito aí no tema aí, que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É atual. É melhor do que só o livro, né? Exatamente, assim. Atual e não é só atual, é diferente, né? Não é exatamente como está no livro, né? Assim, é uma comunidade diferente, né? Ali no livro tem uma visão mais tradicional de engenharia de software, né? Que a gente tem uma visão mais heterodoxa, digamos assim. Beleza? Mas aí vai ajudar a gente a refletir bastante aí sobre sistemas, né? Nesse mundo globalizado, né? Que tudo que a gente vai fazer está de alguma forma relacionado a isso que a gente vai estar estudando aqui, tá certo? Beleza? Então, a gente se encontra na quinta-feira, ok? Ok, professor. Então, vou encerrar a gravação. Ok, professor. Boa noite. Fechar, boa noite.